Vitão recebe temporada verão, estreia com Daniel Camelo da Silva, Dan Camel, Falzica, essa pessoa maravilhosa, Becker do Sambinha, jogador do samba principal, muitos anos de time e com excelentes histórias para contar. Vai falar de EPT Barcelona, vai falar de carreira, de como é ser Becker do Sambinha. E vai ter um momento dessa entrevista que você vai gostar muito, que ele vai contar como eram os encontros do samba. Vamos embora. Como que Daniel Camelo da Silva virou Falzica? Cara, Fal era meu nick do CS, né? Que eu tentei jogar CS por um bom tempo, de maneira até um pouco mais séria. E eu usava Fal, só Fal. E eu sou moleque da Zona Leste, né? Então naquela época tinha... Todo mundo queria ser Zica, Zica. E aí ficou Falzica. Eu lembro que eu tentei criar Fal Jones, já tinha o nick, aí ficou Falzica 1. Falzica 1. Isso foi quando? Cara, Nossa, eu entrei no samba 2014. Eu comecei a jogar pôquer acompanhando o Peçanha ali, acompanhava o Peçanha bastante e eu criei minha conta por causa dele. Acho que foi 2012, 2013. Que eu lembro que eu fiquei um aninho jogando não, né? Brincando, eu depositava uma graninha, eu jogava City Gold 9 players, grindava os vídeos dele e acho que foi por aí. E ele tava no auge, né? Nessa época, ele tava muito bem. O Peça tava no auge, tava com mídia e tudo mais. Ele fazia um trabalho de mídia muito bom, né? E foi o primeiro cara, assim, que eu comecei a acompanhar. Depois eu comecei a acompanhar o Akari um pouco mais, mas o Peça foi o primeiro, assim. Ele fez eu criar a minha conta. Antes do Akari? Antes do Akari. Eu já sabia quem era o Akari, né? Mas o primeiro cara que eu parava, acompanhava tudo que ele postava era o Peça. E como é que você vai parar no samba? Então, antes de eu entrar no samba, eu tinha uma página, né, que fazia meio que cobertura, éramos concorrentes. não tô brincando, não era porque eu fazia um trabalho, eu ainda era bem pequeno. Eu lembro. De ser procurado por você para dar declarações. A minha ideia era escrever sobre os jogadores, né? Tipo, eu lembro que naquela época a cultura de resultado era muito grande, né? A galera só postava resultado e eu não via muito a galera postando sobre a turma que jogava poker. Não tinha nenhuma matéria muito escrita assim naquela época. Tinha muita cobertura de torneio. E aí a minha ideia foi fazer isso. Eu criei uma página, eu também fazia cobertura de resultados, mas eu comecei a escrever sobre a turma. Então, como ninguém fazia muito isso, eu criei uma amizade com a galera muito rápida. Então, por exemplo, eu falei que o Peçanha foi o primeiro cara que me fez criar minha conta. Depois de um ano eu já estava fazendo freela para ele, assim, para River. Aí eu fiz algumas paradas pro Goff também. Olha só. E aí eu conheci o Kelvin também, mas o Kelvin foi mais uma parada de trocar ideia ali pelo Facebook, mandar mensagem, até que ele anunciou a seleção pro Sambinha, né? Acho que o samba já tinha um ano ali. E aí ele tava com a ideia de fazer o Sambinha. E eu fiquei curioso, assim, porque eu já tava um tempo acompanhando a galera que jogava. Eu já via que eles conseguiam ter uma vida bem legal ali, só com o poker. Aí eu lembro que eu mandei mensagem para ele, eu falei, o que precisa? Ele falou, tempo. Era tudo que eu não tinha tempo, porque eu trabalhava em um emprego, estava fazendo um curso. E aí quando ele falou tempo, acho que em 2 dias eu já tinha saído de tudo. Já tinha pedido demissão do emprego, já tinha fechado o curso e aí me inscrevi. Ele me chamou e até brinco com ele que eu acho que não teve tantos candidatos, né? Porque foi de cara, assim, eu me inscrevi, passou 3 dias aprovado. E eu já tava dentro, assim, hoje, né, tipo, trabalhando com sambinha, eu não teria chance nenhuma hoje em dia de ter entrada no sambinha, porque era muito ruim, eu não sabia nada. Mas foi bem legal, cara. Foi em 2014, foi em maio de 2014. Fazem 8 anos já. Maravilha, 9, né? Vai fazer 9, né? Vai fazer, o ano que vem, 10, né? O samba já tem 10 é verdade. Estamos... A minha matemática horrorosa. Mostrou que é de humanas, né? Mesmo. Caraca, já vai mais tempo que eu pensava mesmo. Qual era o teu emprego? Eu trabalhava ali na Líbero Badaró, no escritório de advocacia, e eu fazia a parte administrativa. Eu trabalhava com
como que chama aquela galera que eles ainda não são formados? Estagiários. Estagiários. E eu fazia folha de ponto, cara, era horroroso. Folha de demissão, tipo, era eu que protocolava, era horrível. E só que eu tava fazendo curso de jornalismo, né? E aí a minha ideia era ir pra parte esportiva. Então por isso que eu comecei a escrever sobre poker, porque eu queria algo que não fosse fora do futebol, né? O futebol ia ser um pouco mais difícil, era muito concorrido. E foi assim que eu fui inserido, assim, no meio mesmo. Ô, Fal, você gosta muito de marketing também, né? Ah, gosto. Já gostei mais, mas gosto bastante. Você se apaixonou aí por essa parte de... Antes do poker, a paixão realmente foi a questão de produzir conteúdos, né? Eu tinha uma facilidade muito grande, assim, de ter ideias. Eu sempre tive uma facilidade muito top de ter ideias e de escrever também sobre, de bolar plano. E depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais, depois que eu já estava no poker, eu percebi, pô, mano, talvez eu tenha uma facilidade assim. Talvez se eu fosse fazer alguma faculdade com o intuito de terminar ela mesmo, seria marketing, com certeza. Às vezes eu vejo algumas coisas assim, eu falo, caraca, dá pra ir para outro lado diferente, assim, tipo... eu acompanho muito... Eu amo CS, né? Então, tipo, acompanho muito CS. A gente e sabe. Aí, às vezes eu fico vendo, assim, o jeito que os times lidam com a parte de marketing, eu falo, caraca, velho, dá pra trabalhar esse jogador muito melhor. Então eu piro, assim, nessas paradas, tenho muita ideia que eu guardo pra mim, mas que eu acho que seria muito legal de colocar em prática. Jamais guarde pra você. Ô, Fal, você então entra no Summer Poker Team no ano de 2014. 2014. E como é que é a tua caminhada inicial ali no Summer Poker Team? Cara, até o primeiro encontro que parece que você curtiu mais do que os outros, né? Então, o meu primeiro ano foi horrível, né? Foi catastrófico, assim, tipo, eu jogava VG muito barato, né? Então a gente era em 6 no Sambinha. E a minha evolução foi muito demorada. E aí, meu primeiro ano, eu lembro que eu terminei o make-up no final do ano, assim, eu tava com 6, 7K no make-up e jogando na VG2, que era muito bainha, era muita coisa, tipo, eu perdi muito. E aí chegou em comecinho de dezembro, eu já tava meio que mandando mensagem pro meu antigo patrão, falou, acho que aqui já foi, né? E como era renovação, eu também não sabia muito como funcionava. Então, na minha cabeça, o Kelvin e o Chevy ia me demitir, com certeza. Porque era renovação, eu falei, esse cara nunca vai renovar comigo. Aí eu lembro que o Kelvin mandou mensagem para renovar. Aí eu fiquei meio surpreso, assim, eu falei, ué, mas como assim, né? Será que é troll? Como assim você vai renovar comigo? Aí eu lembro que ele brincou comigo, depois ele até falou, não, você achou que eu ia perdoar uma dívida de $7 mil, pô? Aí ele falou, não, pô, você grindou bastante esse ano, a gente viu que você tem um gás. De fato, eu tinha muito tempo, então eu vivia poker, não tinha dinheiro pra nada, né? Então era poker. Grindava muito e foi muito engraçado, porque eu renovei o contrato em janeiro, em fevereiro eu tinha pagado o make-up já. Parece que as coisas começaram a fluir, assim, logo depois. Mas foi muito duro, assim, o começo eu demorei muito para subir do Sambinha, né, pro samba, então foram 2 anos que eu fiquei no Sambinha. E aí, depois que eu subi pro samba, que aí, de fato, as coisas começaram a evoluir, aí com passos mais rápidos mesmo. Mas os 2 primeiros anos foram complicados. Essa passagem de você mandar e-mail pro teu antigo patrão, mandou pro golfe também, não? Não. Falou que quero tomar café high stakes com você, aquela coisa toda, não. Eu pulei a parte do encontro, né? O encontro parece que realmente você queimou a largada bem rápido, cara, eu né? queimei. O primeiro encontro, eu era sambinha ainda, então não podia ir sambinha, era só jogador de samba. Só que como eu cuidava da página do Instagram, do Instagram não, do Facebook, eu fui o primeiro cara na real, fui eu que criei a página do Facebook e eu gerenciava ela. E aí o Kelvin me convidou para ir por conta disso, né? Até para fazer algumas coisas lá. E aí eu fui, cara. Tipo, e quando eu cheguei lá era na casa do Kelvin ainda, então não era gigantesco igual é hoje no encontro, que é numa mansão enorme. Aí acho que tinha uns 15 caras lá e tipo, pra mim era todos os meus ídolos, porque eu já escrevia sobre eles, né? Quem então tava lá? Tava João Fera. O João Fera foi que abriu o portão pra mim. Aí Fioba, que era meu coach.
Grande Maritã. Pitão. Aí tinha Biri, 51, que não joga mais. LOL Pro BR. O Cheve, né? PP. Pedro Vilas. Paulo. Quem mais que tava? Rafazano, né? Que teve uma atuação fenomenal nesse... Esse daí era doido, velho. Ele era demais. Deixa eu ver quem mais que tava. Marcel era meu coach também. Ricardons, não? Não, o Ricardons não era do samba nessa época. Acho que era essa turma aí, velho. Kelvin, Chebe, Pitão. E foi irado demais. Eu lembro que eu cheguei em 10 minutos, eu já tinha dado PT. Eu tava num sofá com pasta de dente na boca, que os caras me receberam com, tipo, copo de uísque, assim. Eu era moleque novo, tipo, não era acostumado a beber. Não, e eu era quebrado pra caramba, então não tinha nem dinheiro pra sair. A minha vida era jogar poker, antes era jogar CS. E eu cheguei lá, velho, acho que eu tomei uns 2 copos de uísque e já caí. E aí, a recepção foi fenomenal, velho, tipo, foi irado, assim. Eu lembro que na primeira noite a gente saiu, né, e eu já comecei a trocar ideia com a galera. E eu também já via que eles estavam em outro nível de vida, assim, tipo, eles já estavam bem melhores que eu financeiramente e na carreira de jogador de poker, todos já eram profissionais mesmo. E aí eu lembro que a gente foi na Green Valley, que é uma balada que tem lá em Balneário, que ela é fenômeno, né, tipo, uma balada gigantesca. E pra mim era muito sonho estar ali. E o rolê durou 10 horas, então deu pra conversar com todo mundo, assim, deu pra trocar ideia, bastante ideia. E aí eles me deram muitas dicas, muitos conselhos. Eu lembro até hoje que o Cheve, ele olhou pra mim e falou, velho, é importante que você tenha noção, assim, de como funciona a mesma carreira, se é isso que você quer, porque você só vai começar a ver dinheiro mesmo, sua vida vai começar a mudar daqui uns 3, 4, 5 anos. Então, se é isso que você quer mesmo, coloca o gás, mas sem muitas... Não se deslumbre muito, assim, porque às vezes você vê a gente aqui, só que a gente já tá jogando poker há 3, 4, 5 anos, né? Então você vai ter que percorrer esse seu caminho aí e saber que vai ser difícil pra caramba. E foi dito e feito, minha vida começou a decolar mesmo, de eu começar a poder falar, eu vivo disso, eu vou viver disso pro resto da minha vida, depois de uns 4, 5 anos. Já então, não faz tanto tempo, então. Não, tipo... que eu te falei, eu demorei 2 anos para subir pro samba. Aí depois no samba, foi mais uns 2 anos ali, evoluindo muito, para começar a ter bons resultados mesmo e poder falar assim, tô num nível muito bom. Maravilha. Ô Fal, antes da gente voltar aqui, antes da gente falar da tua transição para Becker também, né, Becker do Sambinha, eu queria falar da tua relação com a tua mãe, né? Cara, que importância que tem para você, né, essa relação com a tua mãe, né? Você e sua mãe são só vocês dois, né? Sim, sim. Então, queria que você contasse isso para a galera, porque assim, tem muita gente que às vezes não conhece essa história. E é uma história que é muito importante também na trajetória do jogador de poker, muito, velho. E os caras que me conhecem, assim, os caras até brincam, tipo, quando eu me casar e for morar sem ser na casa da minha mãe, vai ser difícil pra caramba pra mim, porque, tipo, eu e ela hoje somos muito próximos. A gente teve alguns atritos quando eu comecei a jogar poker, né? Porque a minha mãe, ela sempre foi eu e ela veio lá do Ceará. Então, ela chegou em São Paulo, era sozinha, e ela me criou sozinha. Óbvio que ela teve muita ajuda, tipo, da minha madrinha, que ela conheceu aqui, por exemplo. E ela sempre foi muito cuidadora comigo, tipo... A gente morava num bairro que não era excelente, então ela tinha muito medo, assim, de eu ficar na rua. ZL, né? Sempre morei na Zona Leste. Zona Leste de São Paulo. Que, dependendo de onde você mora, não é um dos melhores lugares para você morar. Não. Mas eu adorava onde eu morava, fiz grandes amigos. E ela sempre foi muito linha firme ali, trabalhava pra caramba. E ela era tipo daquela mãe que todas as vizinhas ficavam de olho em mim. E se eu desse um passinho fora da curva, ela ia saber. E então ela sempre batalhou assim, para eu ter uma educação legal, para eu não desviar o meu caminho. E aí quando eu cheguei na época de fazer faculdade, de ter o meu trampo, ela batalhava mais ainda para eu terminar a faculdade. O sonho dela era terminar a faculdade.
E aí foi quando a gente começou a ter alguns atritos, né? Porque eu abandonei tudo pra jogar poker. E aí, pô, ela batalhava pra caramba pra isso acontecer. E eu meio que tava jogando tudo pro alto em uma parada que ela não sabia nada. Uma parada incerta, né? E naquela época também, 2014, era muito diferente, né? Não tinha jogador de pôquer assim tão famoso. Tinha pouquíssimos, né? Não passava na TV, se passava muito raro, ela não tinha acesso. Então, pra ela foi um baque muito duro. E aí, só que depois, quando começou a dar certo, ela virou, cara, meu braço direito, assim. Ela me apoiou, ela precisou precisou parar de trabalhar uma época, porque ela teve muito problema na coluna, e aí eu meio que precisei bancar a casa no susto, assim. Foi logo depois que eu subi pro samba. E foi uma época que o samba me ajudou muito com adiantamento, inclusive, porque eu não estava ganhando ao ponto de poder já aposentar minha mãe. E eles me ajudaram por muito tempo com adiantamento, até eu virar a ser um cara consistente, não precisar mais. E eu paguei todos os adiantamentos e nunca mais pedi, assim. E nessa época foi quando ela viu mesmo que, pô, é isso que está fazendo a nossa vida melhorar, que está fazendo a nossa vida andar. E aí ela passou a ser a minha maior apoiadora, fazia tudo para eu jogar, para eu estar bem, para eu conseguir performar bem. Ela meio que parou de trabalhar o que ela fez a vida toda para virar uma dona de casa para me apoiar. E aí quando eu fiz a primeira viagem internacional para PPT, então, aí que ela viu, ela falou, não tem mais volta. Tipo, meu filho é jogador de poker profissional e ela adora. Hoje em dia, pô, ela ama, assim, tipo... Às vezes por exemplo, eu recebi o troféu do W Cup, que ela não faz a mínima ideia do que é o W Cup e valores, assim, ela, tipo, não faz a mínima ideia, mas só dela ver o troféu, tipo, ela ficou emocionada, assim, tipo, então hoje ela adora. Às vezes ela vê, eu falo, vou pro encontro. Tipo, ela não conhece o Kelvin, não conhece o Chevy, mas eu sempre falei muito deles em casa. Então ela sempre pergunta, como eles estão? Tipo, ela não... O Chevy, por exemplo, quando ele saiu do samba, ela não ficou sabendo. Então, direto, como que o Chevy tá? Tipo, como que o Kelvin tá? Como que o Kova tá? Viraram... tipo, pessoas ali que, tipo, pra ela são próximas, mesmo sem ela conhecer, sabe? Pitão, por exemplo. Que legal. Porque eles fazem parte da minha vida há muitos anos, né? Então, ela adora hoje em dia e ela super apoia. Você se viu, então... Chegando no samba e já virando provedor da casa ali, né? Foi no susto isso. Virando o arrimo de família ali, foi né? Foi no susto, cara. Por isso que eu acho que eu virei até um pouco meio mão de vaca depois. Um cara de economizar o dinheiro, assim. É óbvio que eu tenho os meus gastos, eu gosto de viajar, por exemplo. Mas eu sou muito... Eu seguro muito, por exemplo, para subir bains. Eu não sou um cara que quero jogar muito caro. Porque eu acho que eu vim de um lugar tão de baixo que eu sempre tive aquele medo de voltar pra ele, sabe? De, tipo, ter que pedir adiantamento, por exemplo, ter que estar no make-up. Isso pra mim era um terror absurdo. Então, como eu vi o poker como uma chance da minha vida, assim, eu fiz de tudo pra sair desse lugar, sabe? De make-up, adiantamento. E eu sempre fui muito, muito consistente nisso. Tipo, comecei a guardar dinheiro logo. Tipo, eu comecei a ganhar no jogo, eu já comecei a guardar. Então, graças a Deus, hoje eu estou numa realidade muito boa por conta disso. Fantástico. Cara, e muito dessa tua mudança de patamar, né? Que é muito legal, né? O sonho de muitos jovens aí. E você poder realizar isso é maravilhoso. A gente poder contar essa história é maravilhoso. Também passa por você ter se tornado backer do Sambinha. Então, você é um cara que batalhou ali, achou que seu contrato não ia ser renovado quando você estava ali no começo, seu contrato foi renovado pelo teu esforço, pela tua dedicação. Sim. As coisas começam a acontecer rápido. Aí você ainda demora um tempo para subir para o samba principal. Sim. E aí, como que surge a oportunidade de ser backer do Sambinha, né? Para quem não sabe, para quem está assistindo esse vídeo e ainda não sabe como funciona a estrutura do samba, o Sambinha é o time de acesso ao samba principal, sim, né? São 3 times, né? O Pagodinho, né? Hoje tem o Pagodinho, naquela época ainda não tinha Pagodinho. Não, né? não tinha. Não tinha Pagodinho. O Pagodinho é um pouco mais novo. O Pagodinho é o time de entrada, o Sambinha é o time intermediário e o Samba Poker Team é o time de elite. Né? Então, como que você virou backer? Como que surgiu essa oportunidade? Cara, também que foi... Que é uma faceta de empreendedor também, sim. Né?
Também foi no susto. Eu tinha algumas ideias de querer isso para o futuro, mas não naquela época. Acho que foi em 2017 que eu entro, né? E foi no meu terceiro ano como jogador de samba. Tinha o sambinha que eu vim, né? Que era o principal sambinha. E aí tinha o sambinha do Bola, que ele tinha entrado no samba, só que era um time que já existia. E aí ficou muito tempo, o Bola e o Naka trabalhando só os dois. Só que, pô, a estrutura do samba é muito grande, então começou a chegar muito jogador, né? E logo eles precisaram de alguém. E eles me chamaram para fazer um teste. E eu lembro que o time tava dando umas patinadas, assim, o time não tava tão bem. E eles me chamaram para fazer um teste como instrutor. E aí eu topei, eu falei, não vamos, porque era uma época que a minha vida tava melhorando, mas também não tava, meu Deus, tô tranquilão. Então, tipo, era um dinheiro que ia entrar um pouco para mim ali. E eu tava cheio de gás também, tipo, dar aula pra mim ia ser uma experiência legal, ensinar a galera ia ser uma experiência legal, eu ia testar minha didática também. E aí eu topei. E eu lembro que logo em, tipo, 2 meses, até menos, já veio a proposta de, tipo, eu virar backer real, né? E eu lembro que o Bola, até brinco com ele, que eu falei que ele queimou cartucho comigo. Porque ele me dava um salário, né, para ser instrutor. E aí, tipo, eu fiz um trabalho tão bom nos primeiros 30 dias, 60 dias, assim, que ele me deu pursa do time sem eu pedir, assim. Ele me deu a pursa. Acho que ele me deu 5%. E aí, para igualar, acho que era 15 na época. Eu vi aquilo ali e eu falei, pô, o trampo tá sendo legal, o time tá evoluindo, os cavalos gostaram de mim muito rápido. Aí rolou a conversa de eu virar sócio, né? De eu comprar e ser sócio igualitário. E aí foi muito engraçado, cara, porque eu queria muito virar sócio. Tipo, eu gostei muito do trabalho. Só que eu não tinha dinheiro, né? Que era o mais importante para virar sócio. Então o sambinha, ele é como se fosse uma franquia do samba. Então, tipo, você vira sócio do time e você passa a ter a porcentagem do lucro correspondente à sua sociedade ali, a sua participação. E aí eu lembro que os caras aceitaram de eu virar sócio e aí faltava grana. E aí, pô, que nem eu falei, eu era quebradaço e não era um valor baixo. E eu falei, putz, e agora, velho? E aí eu lembro que o Hélio Neves, né, nessa época ele falou, não, velho, eu vou te emprestar essa grana, você paga eu lembro que ele praticamente não me cobrou juros, foi algo só pra falar que tem, assim. Ele falou, velho, paga como você conseguir, em quanto tempo você conseguir. Ele não me cobrou nada assim de período, era só para me ajudar mesmo. E ele pagou o sambinha para mim e aí eu fiquei meio que, entre aspas, tendo que acertar com ele. E aí eu lembro que demorou 3 meses para pagar ele. Tipo, rapaz, era um valor muito alto mesmo. Para mim, naquela época, era incogitável de eu conseguir. E aí eu lembro que teve o primeiro 1 milhão da Suprema, que era do PP Poker, e aí o Samba colocou a gente para jogar, e aí eu cravei ele. Foi o único torneio que eu joguei lá, inclusive, nunca mais eu joguei lá no PP Poker, e aí esse dinheiro foi para pagar o Hélio. Tipo, foi 2 meses depois. E aí que de fato a minha vida começa a melhorar, né? Porque aí começa a vir uma participação do Sambinha todo mês. E um dinheiro que eu não estava acostumado a vir também. E aí o meu primeiro pensamento foi, vou trocar uma ideia com o Fioba, que foi meu coach antigo. E o Fioba sempre foi um cara muito ligado em investimento, em como planejar a vida. Eu falei, Fioba, e aí? Entrei agora no Sambinha, paguei o Hélio. Vai começar a vir uma grana que eu não estou acostumado. O que eu faço? Ele falou, primeira coisa, se blinde para um dia você poder sair. Então ele me deu a ideia de, tipo, eu não ficar refém do samba e do sambinha e eu poder guardar a grana para um dia, se eu quiser sair, por algum motivo, eu estar bem para isso. Segundo, isso vai fazer com que você sempre tenha uma reserva muito boa e com que você sempre faça o trampo porque você gosta e não porque é o que paga as suas contas. Sim, sim. E aí foi o que eu fiz. Tipo, o dinheiro que vinha do sambinha eu só guardava. E aí eu comecei a viver com o dinheiro que eu ganhava como jogador. E aí eu estava numa fase muito boa de estudo também, dando um gás muito forte, grindando muito forte. Eu sempre fui um cara que grindei muito.
E aí meio que eu fui deixando essa reserva, e só sacava o que eu ganhava mesmo como jogador. E foi irado, cara. Tipo, até hoje eu vejo que é uma das melhores experiências que eu tenho. Até porque o samba me ajudou muito, né? Na parte financeira, na parte pessoal também. Os caras me deram muito conselhos. E chegou um momento que eu falava, pô, eu não tenho como ajudar esses caras. Tipo, não tenho como fazer pro Kelvin que vai ajudar muito ele, pro Cova, pro Chevy, pro próprio Pitão. Tipo, não tinha nada pra eu fazer pra eles que seria fenomenal. O que eu podia fazer pra eles é ajudar a empresa a crescer. Tipo, fazer a minha parte ali no sambinha, fazer a galera evoluir como jogador e fazer o samba ficar maior. E foi o que eu fiz, eu coloquei isso na minha cabeça e acho que a gente teve um sucesso muito grande lá no Sambinha Hop. A gente expandiu bastante, então nessa época a gente era em 3, hoje somos em 6, então cresceu muito a estrutura. Quem são? É o Bola, que já estava, o Naka. Aí o PP, né, entrou depois, o Breno e o J3 System. Marcos Antonucci. E aí teve o Tiltinha, né? Uma época o Tiltinha acabou saindo, então fomos em 6 sócios, né? Bacana. No total. Show de bola. Fal, agora para um momento mais descontraído, você é o nome de um troféu no Samba Awards, né? Falzicada. Explica a falzicada para as pessoas. Cara, falzicada é... O que é uma falzicada? Dá para fazer uma falzicada aqui? Puta, não. Falzicada é eu esquecer alguma coisa, eu falar alguma coisa ao contrário. Cara, falzicada é porque eu era muito cru no meio do poker, né? Então, no meu começo, eu queria saber tudo, só que ao mesmo tempo eu não conhecia quase ninguém. Então eu lembro que a minha primeira grande falsificada foi a do João Matias, né? Que eu confundi ele, era meu ídolo e eu confundi ele com outra pessoa. Confundi ele com um Baranal. E eu tava bebaça nesse dia. E eu lembro que eu fiquei acho que uns 10 minutos elogiando ele sem falar o nome dele. E ele adorando aquela história, tipo, porque, pô, era uma mesa de pôquer com umas 10 pessoas. E eu ficava meio que falando muito bem dele, só que pra ele eu tava falando dele mesmo, né? Até eu falar João Matias e ele perceber que não era ele que eu tava elogiando. E isso foi muito engraçado. E aí teve várias com o tempo, né? Eu sempre fui um cara muito extrovertido também, de fazer muita piada. E sempre fui um pouco desligado também para as coisas off-poker. Eu acho que eu foquei tanto no poker que eu me desliguei um pouco também da outra parte, assim, da vida por um momento. Então fazia muita borrada, muita coisa que eu era distraído, que eu esquecia. E aí virou termo de falsicada por conta dessas coisas. Aí esse ano, né, o Arley ganhou o prêmio lá de falsicada porque ele comprou a passagem errada pro PPT, simplesmente. E aí eu fui lá entregar pra ele, foi legal pra caramba. Né? Ele comprou a passagem pro EPT errada, né? Pra quem não conhece a história, né? Comprou... Isso é uma falsicada, pô. Ia pro EPT Barcelona, né? E comprou pro... Acho que Chipre ou Praga, alguma coisa assim. E comprou pro de Monte Carlo, né? Ah, foi Monte Carlo, verdade. O Sidens também deu uma falsicada aqui no BSOP Millions agora, né? A gente tá gravando no dia 29 de novembro. 29 ou 30, produção? 30, tô sabendo legal, né? Dia 30 de novembro. E falsiquei. Acabou. Isso é uma falsicada. A gente falsica na vida também. O Sidens reservou o hotel para um mês depois. Meu né? Deus. Verdade, eu vi ele falando maravilhoso, disso. Maravilhoso. Craque, né? Um craque da vida, o Sidens. O Fal, próximos desafios aí na carreira? Cara, Você se sente uma pessoa realizada, né? Cara, realizada acho que é muito forte, né? Isso é algo muito legal. Quando eu entrei no Sambinha, em uma das primeiras turmas que eu tive no Sambinha, até os backers da época falam que, pô, eu vivi uma das melhores turmas no Sambinha, que foi eu, Vini Perry, Aurélio, Gabs Drogba, Dark Ziv. Que turma, era uma turma pequena, mas acho que 90% virou grande jogador. Tá aí no cenário. Tá aí no cenário até hoje. Quebrando tudo. E eu lembro que nessa época, o Aurélio, ele sempre foi um cara muito diferenciado, né? Naquela época ele já era muito diferenciado. E ele era um cara que, naquela época ele já falava, eu vou ser o melhor do mundo, eu vou ser o melhor do mundo, eu vou ser o melhor do mundo. E eu falava, a gente conversava muito, eu falava pra ele, cara, eu não quero ser o melhor do mundo, eu quero viver do poker. O meu sonho era só sobreviver do poker. E aí isso
teve comigo por muito tempo. Eu acho que até uns 2 anos atrás isso esteve comigo. A minha missão era viver do poker. Só que aí as coisas foram mudando, porque viver do poker já tinha se tornado... Já concretizou, assim. Eu já consegui construir a minha vida com base só com poker. Provavelmente vou conseguir continuar jogando pelo tempo que eu quiser, assim. E aí o objetivo meio que voltou a esse mais competitivo que ele tinha lá atrás. E eu até lembro que eu mandei uma mensagem para ele e falei, pô, velho, agora talvez eu vou atrás daquele seu objetivo que você tinha lá atrás. Que já era ser, na ideia dele, melhor do mundo naquela época. Então, óbvio que eu não quero ser um dos maiores jogadores de pôquer e eu não sei onde eu posso chegar, assim, não tem como falar, vou ser muito grande. Eu sei que eu quero batalhar para ir o máximo que eu conseguir. Então, não sei se um dia eu vou estar entre os melhores do mundo, mas eu coloquei como objetivo nos últimos 1 ano aí, começar a batalhar para ir ao máximo que eu conseguir. E aí eu acho que dá para chegar muito longe, dá para chegar em patamares muito grandes. E aí para fazer isso, talvez eu tenha que abdicar mão de algumas coisas, então talvez no futuro eu tenha que abdicar mão de, tipo, talvez na aula, porque é algo que eu amo, mas também pega muito da minha carreira, né? Tipo, eu tenho que... Não é só dar aula, é gerenciar carreiras, né? Então, talvez é algo que lá para o futuro eu repense, assim, mas a minha ideia é focar mais como jogador mesmo. Eu vou continuar evoluindo, que é algo que eu já estou trabalhando muito pesado. Então, acho que eu cheguei num nível bem alto ali no samba. Eu acho que os meus backers me respeitam muito como jogador. Então, eu cheguei num patamar de um cara que não sabia nada, para hoje os caras terem um respeito muito grande por toda a mão que eu falo, então, pelas minhas participações em aulas, pelas aulas que eu dou. Então, o foco é fazer isso agora e ir para a parte mais competitiva. Perfeito, e a gente deseja toda a sorte do mundo para você. Para a gente fechar essa entrevista, eu queria que você recordasse uma passagem que eu estava presente, também que foi o EPT Barcelona 2022. Onde você, digamos assim, como diz em espanhol, né? Você quase tocou o céu, né? Sim. Como foi? Cara, eu tive algumas passagens no EPT, né? Eu já fui 4 vezes para lá, pro EPT Barcelona, e teve algumas muito boas, assim, de tipo, a primeira vez que eu fui foi irada, porque era a minha primeira race que eu tinha ganhado. Eu lembro que eu ganhei a minha race. Foi a sua primeira viagem para fora do Brasil? Foi a primeira viagem que eu fiz e foi numa época que o samba, ele tava absurdo, assim, de elenco. Era uma parada, não que hoje não esteja, mas hoje tem muito jogador. Então naquela época era mais enxuto e era absurdo, assim, tipo... Galácticos. Era Éder Campana, Vale, Chical Treta, tudo no auge, assim, tipo, os caras jogando muito bem, comendo o jogo. E eu era aquele cara que tinha acabado de subir do sambinha, tipo, molecão, tipo, correndo atrás dos caras. E eu lembro que eu ganhei essa race individual e fui pra lá. E eu lembro que eu fui quebrado, inclusive, não tinha dinheiro pra nada, velho. Tipo, era absurdo. Só que pra mim foi um sonho estar ali jogando o primeiro EPT, né? E aí esse primeiro EPT foi muito ruim. Só que eu tava um dos caras mais felizes que tava ali naquele salão. E aí eu fui depois, acho que foi de novo 2019. E aí foi 2022. Que aí sim, né, eu já tava, fui pra jogar mesmo. E aí teve a reta do main event ali, que a gente caiu um pouquinho no final do dia 5, eu acho, que foi ali por volta de 40 left, e aquela trajetória, aquela sensação de fazer reta de um evento tão grande quanto esse é muito top. Porque é um evento que, além de você estar em outro país jogando poker, você está enfrentando os melhores do mundo toda mesa, assim. Toda mesa você olha, vai ter alguém muito top, que você admira, que é muito melhor do que você. E você fala, caralho, velho, tipo, vamos pra cima, assim. Eu lembro de ter jogado no dia 3, uma mesa que, eu olhava assim e falava, tô no Triton aqui, tá ligado? Tinha o Cedarvin, tinha o Maraturi e tive o Chip 444. Tranquila mesmo, né? E aí eu olhava pra eles assim, eu falava... Eu lembro que eu fiquei até bolado, porque a mesa sai no dia anterior. E aí no dia anterior eu olhei e falei, caraca, amanhã eu vou jogar na mesa da TV. Eu tinha certeza que ia ser a mesa da TV. E aí não foi. A mesa da TV acabou sendo do Marcelo Mesquil, né? Que ele tinha ganhado. Sim. Acabado de ganhar uma
etapa do EPT e essa mesa não foi pra mesa TV. E aí eu fiquei até meio que mais tranquilo, assim, quando eu descobri que não era mesa TV. E eu lembro, falei, velho, eu vou acabar com esses caras. E eu lembro que, tipo, eu cresci muito meu stack nessa mesa, tipo, eu fui muito bem mesmo. E aí depois disso, depois que me trocaram de mesa, eu tava num nível de confiança tão grande, cara. Tava muito bem. E eu tava muito confiante que eu ia chegar, tipo, na mesa final desse torneio, né? Tipo, e aí foi irado. E aí, tipo, acabou com o Rochinha, foi muito longe, né? O Cova foi muito longe, tipo... Então, viver essa reta com eles também ali, tipo, de estar todo dia falando sobre as coisas, comentando mão. Era tudo... Pra mim e pro Rochinha também, que nunca tinha feito reta tão grande, era uma novidade muito grande estar ali na dia 4, dia 5. Então, foi irado, velho. Foi um dos momentos mais legais, assim, da minha carreira. Espero viver outros, assim, tão grandes no live. Fora que também a viagem para Barcelona, né? Muito legal, né? A gente se diverte muito, demais. Né? Acho que é Por exemplo, tem o BSOP aqui e a galera sempre pega um pouco no meu pé, que eu sou de São Paulo e não jogo tanto o BSOP. Eu nunca fui tão fã do live assim. Mas Barcelona, você viajar ali, ficar 20 dias com uma turma... A maioria da turma, às vezes, vai a primeira vez, então... É um sonho para todo mundo. Então, você viver aquele momento de euforia com os caras e... Tá vendo os ídolos também, né? Tipo, todo ano você vê um ídolo diferente ali. Então, o clima da cidade é legal, a galera que vai sempre é muito top. É um evento muito bom, a estrutura é fenomenal. Então, espero poder ir mais vezes. E eu espero poder estar lá com você. Vai estar, com certeza. E a gente curtir como a gente sempre curte lá. Sim. E como eu curti essa entrevista também maravilhosa. Tamo junto, meu rei. Você é incrível, cara. Eu que agradeço, cara. Tô sempre na tua torcida diariamente. Obrigado. E também. É isso. Vamos viver bastante coisa. Um brinde ao samba. Bagulho é o samba. É o samba. Valeu, gente.